Hoje nós vamos falar sobre constituição. Afinal, o que é constituição? Ser constituído é ser definitivamente colocado por Deus em uma posição espiritual. É estar apto a ocupar a posição e exercer a autoridade que Deus preparou para a sua vida. A constituição é a consequência da habilitação. É viver aquilo que o Senhor planejou para nossas vidas no mundo espiritual. É o desenvolvimento no mundo físico de algo que é espiritual, ou seja, do chamado. Então a constituição é chegar à fase integral, vamos dizer assim, você está completo, você está com a missão cumprida, você está com todas as capacidades para ocupar uma determinada função ou ocupar uma determinada esfera de autoridade, por exemplo. Nós vamos dar hoje vários exemplos de constituição. Vamos começar falando sobre Jeremias, porque Jeremias ele tinha um chamado e o chamado precisava ser alcançado. Então, completar o chamado significa exatamente estar constituído, alcançar esta posição máxima dentro do seu chamado. E afinal, qual que era o chamado de Jeremias? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então nós vemos aqui Deus chamando Jeremias, e Jeremias não conseguia enxergar naquele momento a condição de ser um profeta. Ele era um sacerdote, estava num momento muito difícil na história de Judá, uma opressão terrível por parte da Babilônia, e Zedequias cada vez mais duro, cada vez mais intransigente, desobediente a Deus. Então era muito complicado assumir esta posição de profeta e falar contrariamente ao rei. Olha, você tem que estar muito cheio de unção e com muita coragem. Mas foi exatamente esse chamado de Deus para a vida de Jeremias. Jeremias, ele se enxergava como uma criança, uma pessoa limitada, mas ali aconteceria um trabalhar de Deus até ele alcançar esta posição de um grande profeta. E como seria este caminhar? Então, primeira coisa para o processo de constituição do homem de Deus, receber a unção do Espírito Santo. Então você vai receber o óleo sobre a tua cabeça, você vai receber o envio de uma autoridade, no caso de alguns homens de Deus, o envio direto da parte de Deus, e esta unção, que é a delegação dos atributos de Deus, vai impulsionar o homem a superar desafios. Exatamente. Vem aí o segundo segredo, o posicionamento correto em relação à obra de Deus. Desafios vão surgir, oposições também, chegou a hora de você vencer. E para você vencer, você precisa ter o posicionamento correto. Com o posicionamento correto, nós vamos para a terceira fase, que é a habilitação. Então, o que é a habilitação? É a condição de ter completado uma missão. É o reconhecimento no mundo espiritual que você está apto para isso. Então, a coleção, entre aspas, de habilitações, o conjunto de todas elas, vai te dar a condição de ser constituído. Então, com o passar do tempo, por tudo que Jeremias foi enfrentando, ele foi sendo constituído ao grande profeta que Deus o tinha elegido. Então, basicamente, acho que o primeiro exemplo nos dá bem a entender, através de Jeremias, o processo e a expectativa que Deus tinha para ele. E eu sei que Deus tem uma expectativa muito grande para cada um de nós. Não é isso, Bispo G? É isso, inclusive a habilitação, ela nos capacita também, né? Na forma que a unção vem sobre nós e nós encaramos as situações, nós temos do nosso lado o mundo espiritual. Então a gente vai falar aqui, né, sobre Jeremias. Ele se achava inadequado e o Senhor falou, não, eu te constituí. Então já havia uma constituição sobre ele. O processo que ele ia passar, habilitado, não era um processo para ele fracassar, porque junto com as situações, os desafios, vem a capacitação da unção, do sobrenatural. Então a habilitação tem esse contingente sobrenatural e o contingente, depois de ter cumprido, que você vai sendo constituído. E ele enfrentou uma barra pesada, mas ele teve muito bom êxito. Aliás, essa relação tão profunda de Deus com Jeremias, em muitas vezes Jeremias orientar algo que parecia um grande absurdo. E exatamente a unção de sabedoria estava sobre ele. Porque Deus falava, não, fala para ele se sujeitar a Nabucodonosor. Então achava um absurdo, como assim?
Como vou me sujeitar a Nabucodonosor? É o melhor caminho. Mas, infelizmente, Zedequias foi desobediente, todos os seus filhos morreram e ainda acabou cego. Eles já estavam submissos, né, sujeitos à Babilônia na esfera espiritual e tinham que aceitar isso. Eles se submeteram à idolatria, à malignidade, à contaminação. Agora, ou vamos dizer assim, a condição de Babilônia estar sobre eles era pelo próprio erro deles. Então, se submeter era o escape. E, infelizmente, né, a arrogância do homem o levou à queda. E também fez todo um povo sofrer. Então, imagine, mais de 250 mil homens foram levados para a Babilônia como cativos. Então, quem pagou o preço também foi o povo pela posição inadequada, posicionamento inadequado diante de um desafio do rei Zedequias. Maravilha. Agora, um outro exemplo muito bacana é Davi. Acho que Davi é o mais claro, assim, né, de um processo de unção até a constituição. Vamos ler agora quando foi a constituição de Davi. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então nós estamos vendo aqui a terceira vez que caiu o óleo da unção sobre a vida de Davi. Ué, como assim? Tiveram outras vezes? Sim. Tiveram outras duas no processo de formação de Davi. Então a primeira está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Quando Deus envia Samuel até a casa de Jessé, e ali todos os irmãos passam por Samuel e Deus não escolhe nenhum deles. Mas quem Deus escolheu? Davi, que estava ali apacentando e cuidando do rebanho do seu pai. Então, é muito interessante, porque nesse primeiro momento ele recebe o óleo na cabeça, mas ainda não é a da constituição. Mas é a unção do envio, é a unção da separação. Você está sendo separado, consagrado, santificado. Você vai agora se encher do Espírito Santo para que você possa superar os grandes desafios nesta caminhada que vai te levar à constituição de um grande rei em Israel. Então, os próximos capítulos serão exatamente os grandes desafios que Davi vai enfrentar, mas capacitado pela unção do Espírito Santo, protegido, com sabedoria, com força, com coragem. Ele vai enfrentar o gigante Golias? Sim. Ele vai participar daquele momento ali no palácio, expulsando demônios através da música, através do louvor da vida de Saul? Também. E vai sofrer uma grande perseguição por parte de Saul por mais de uma década. Então ele vai ter que conviver com os inimigos, ele vai aprender a se relacionar politicamente, ele vai formar um grande exército com homens incapazes, que aos olhos humanos, ninguém daria um centavo, ninguém iria investir nesses camaradas. Mas Davi foi lá, pegou esses 400 homens e transformou eles em um grande exército de valentes. Então essa caminhada dura, difícil, de perdas, de sangue derramado, de fuga, muito tempo no deserto, um lugar horrível, escondido em cavernas, neste tempo precioso, Davi vai tendo os posicionamentos corretos. Isso vai dando habilitações para ele ser um grande general, para ele ser um grande rei, um grande político, um grande formador, um grande mestre, um grande guerreiro. Então ele vai se preparando para ser o grande rei que ele foi. E quando Saul morreu, haverá uma guerra civil em Israel. Por quê? Porque Davi já vai ter o seu nome muito forte, muito conhecido. Da tribo de Judá, a tribo de Judá vai derramar a unção pela segunda vez, vai reconhecê-lo como príncipe em Judá, como rei. Então vai haver uma guerra entre Judá e as demais tribos, lideradas por Isbosete, que era filho de Saul, da tribo de Benjamim. Nesta guerra civil, Davi vai vencer. E ali no capítulo 5, como nós já lemos, ele vai ser reconhecido não só pela tribo de Judá, mas por todas as tribos de Israel como o novo rei. E ele vai reinar, se eu não me engano, por 40 anos, é isso? É, o total 40 anos. É, um pouquinho mais de 40, porque são 7 anos e meio em Judá e 33 anos
em Jerusalém, né? Um pouquinho mais de 40 anos. Então é impressionante o processo do trabalhar de Deus na vida de Davi, para nós entendermos que as lutas, os desertos, as perseguições, as provações no momento de fome, tudo isso são provações que nós passamos para nos habilitarmos, para termos autoridade sobre aquela situação. Você vê que logo que Jesus é batizado, o Espírito Santo conduz ao deserto, porque no deserto ele foi provado para ser habilitado a vencer as tentações de Satanás, as tentações da natureza humana, a tentação da necessidade por causa da fome, a tentação da ganância, em que Satanás oferece tudo para ele, a tentação do ego, você não é bonzão, Jesus, e aí? Todas as tentações mais fortes que conduzem o homem à loucura, Jesus venceu no deserto, venceu Satanás e foi servido pelos anjos. E você será servido também, se você primeiro servir, se você primeiro se dispor a superar todas as tuas provações. E um dado importante, né? Você estava falando sobre os valentes de Davi, né? Então, a unção, ela também é delegada, porque os atributos de Deus, eles têm um fim. E quando o fim é a obra de Deus, e há, por exemplo, como Davi foi um propagador da unção que havia sobre ele. Então, a gente vê depois homens que, como ele, começam a fazer o que não faziam. Então tem, vamos dizer assim, valentes de Davi que derrotam gigantes, um outro que pula dentro de um local onde tem um leão, mata o leão, como ele já havia feito, quer dizer, começam a ser reprodutores da mesma unção que foi delegada por Davi. E da mesma forma, todos eles foram provados, todos eles passaram por um processo de posicionamentos espirituais e foram aprovados, quer dizer, a sucessão então ela começou a se expandir e alcançou o exército que ele tinha, um exército depois poderoso. A formação do homem espiritual depende dele mesmo e da vontade de Deus. Porque tem pessoas que poderiam olhar como Davi naquele momento de aperto e falar assim, não, Saul está impedindo o meu desenvolvimento. O fulano, a autoridade espiritual está impedindo que eu cresça. Nada impedia Davi. Verdade. Mas também Davi não era um cara irreverente. Davi não era um cara rebelde. Davi respeitava aquele momento espiritual. E Davi teve muitas oportunidades de, vamos dizer assim, acelerar o processo. Então, esse dado, Dani, é muito importante, discernir o tempo. Exato. Porque há tempo para todas as coisas. E nós temos que discernir isso, porque às vezes numa atitude impensada, imatura, precipitada, a pessoa pode comprometer um futuro que Deus tem reservado. Então eu mesmo aprendi, e desde que eu conheço o apóstolo, aquilo que ele me orienta, eu sempre entro de baixo e faço da maneira que ele está falando. Exato. E olha, nunca deu errado. Sempre deu certo. Por quê? Porque o desdobramento que vem nessa unção materializa o tempo certo para todas as coisas. A unção, a experiência que ele tem, o envio e a concordância, né, Bispo G? Porque a concordância é a chave. E uma visão, porque o que ocorre? Às vezes nós, no nosso crescimento, achamos que já estamos plenos, muitas vezes, de uma visão. Mas quem está sobre nós recebe uma visão mais direta de Deus. E muito mais completa, obviamente. Então nós temos que aprender, e isso é de muita importância. Por mais que seja muito experiente, precisa sempre, né, estar sujeito a uma direção. Perfeito. Não é? Incrível isso. E o apóstolo Pedro fala também, Bispo G, dentro de Constituição, que nós somos edificados. Vamos ler essa passagem. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então aqui a palavra fala, Bispo G, que nós somos edificados casa espiritual, né? O que significa isso? Porque então nós estamos passando por um processo de edificação, mas o que está sendo construído em nós? O que significa este exemplo do apóstolo Pedro, Bispo G? O vínculo que há no templo é o vínculo que tem com o sacerdócio. Então, o que é o templo? O templo é a representação do local onde se adora a Deus. E o sacerdócio é o lugar onde se manifesta essa interferência no mundo espiritual. O que ocorre? Hoje, o templo do Espírito somos nós. Então, somos a casa do Espírito, que é o templo do Espírito. E a tendência nossa é o quê? É nós sermos o que está aqui, sacerdócio santo. Então,
através do nosso corpo, que é templo do Espírito, nós temos que aprender a interceder diante de Deus, não no aspecto do que Jesus faz, mas numa busca através de Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, nós nos tornamos o quê? Os despenseiros. O que são os despenseiros? Despenseiros são os homens que administram as coisas da casa. Certo. Então, a ótica do dispenseiro é mais ou menos um almoxarife. O que é um almoxarife? Ele tem as ferramentas dentro de um local. E aí a pessoa precisa de uma ferramenta. Ó, me dá uma chave de boca. Aí a pessoa vai lá, o dispenseiro faz isso, dá a ferramenta, dá o utensílio, dá aquilo que vai o quê? Cumprir com a obra. E da mesma forma, nós somos esse sacerdócio e fazemos o quê? E somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Agora, por que somos dispenseiros? Porque somos casa espiritual. O Espírito Santo de Deus habita em nós. É oikos pneuma. Então, é a marca do quê? Do sopro do Espírito em nós como templo. Eu vou ler um versículo aqui que está em Timóteo capítulo 3. Diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Dentro desse raciocínio, Bispo G, que nós somos esta casa espiritual, que nós somos sacerdotes, aqui Paulo fala que excelente obra almeja. Mas todos têm obrigação de desejar o episcopado, visto que é a excelente coisa, porque ele coloca isso, olha, é excelente. Agora, isso nos dá um tom também meio que de obrigação, porque fala, pô, se é excelente é o que eu tenho que desejar. Então, o que ele coloca aqui, o apóstolo Paulo, é aquilo que ele experimentou. Ele é um apóstolo, então ele já passou até a condição de um bispo. Então, ele coloca o quanto é importante, porque às vezes a pessoa, por falta de conhecimento, não sabe o quanto é importante, o quanto é bom e quanto é excelente a pessoa ser um bispo, né? A palavra episcopos, que é a palavra superintendente. Então, alguém que superintende valores espirituais. E é de tal forma excelente que ele quer o quê? Ele quer estimular. Porque às vezes, sabe o que acontece? As pessoas não têm noção da grandiosidade, a comunhão que um homem de Deus tem à medida que ele vai crescendo e se aproximando mais do Senhor. Porque existe isso, não adianta, não é a gente querer falar, mas existe uma elite. Não, existe algo chamado hierarquia. E a palavra hierarquia é a palavra hierosarquia, governo do sagrado. Então, a própria hierarquia, ela tem a marca daquilo que é o sagrado e o quê? E um governo. Então, esse crescimento, o aspirar a esse crescimento é de uma importância muito grande. Bispo G, a gente tem um trabalho na igreja chamado AREP, que é um trabalho com empresários e profissionais de todos os tipos, né? E é muito interessante, quando nós nos relacionamos diretamente com empresários, bater papo com o empresário, como isso é uma coisa muito clara para o empresário. O empresário, ele entende muito bem essa questão da hierarquia, a forma como, quando um empresário convertido, cheio do Espírito Santo, né, ele ouve uma direção de um bispo, de um pastor, e ele entende, e ele obedece, e ele prospera. E eu aconselho alguns empresários, nós estamos vendo um momento deles de prosperidade em meio à crise. Mas por quê? Porque eles atendem à direção, eles entendem o que está sendo falado, e para eles é muito mais claro do que muitas vezes por um outro profissional que na sua limitação não compreende. Por quê? Porque não tem dentro de si esse conceito de hierarquia. Como o empresário é dono de um negócio e ele sabe a importância de ter chefias, de ter departamentos, então para ele é muito claro e muito mais fácil se sujeitar. E às vezes uma pessoa muito simples, né, eu digo profissionalmente, ela acaba não se desenvolvendo porque é teimosa, resistência, é né? resistente, é muito interessante. E quando a gente fala, eu lembro de um que eu conversei essa semana, ele falou assim, bispo, aquilo que o senhor está falando para mim é muito claro. Eu atendo e eu obedeço e eu faço. Por quê? Porque eu vivo isso na minha empresa. Eu sei a importância de uma hierarquia e de uma direção. Então, se eu dou direção para um subordinado, é porque eu tenho mais conhecimento do que ele, e tem subordinados que não me ouvem. E não deu certo. Não é? Então, eu estou assim só... Não, mas é uma realidade. É incrível isso. O próprio Jesus, ele encontra uma pessoa que sabia o quanto era, né? Ele dá ordem, ele era um centurião, se não me engano. Exato. E ele sendo centurião, ele tinha embaixo dele um contingente de soldados especializados. Então esse centurião chegava e dava ordem. Ele falou, olha, dá a tua ordem que eu sei que o meu servo vai ser salvo.
Por quê? Porque ele entendia o processo da hierarquia. Então, é importante, como foi colocado, nós temos esse discernimento. Porque a hierarquia não é só composta de imposição e de ordem, mas ela é composta de um contingente principal do que nós estamos mais falando aqui, habilitação. A habilitação. Que Plena. veio pela experiência, pela vivência e principalmente pela unção do Espírito. Amém. Não é? Agora, também a pessoa ela precisa se constituir pessoalmente. A gente está falando muito sobre o ministério e tudo mais. Por exemplo, olha o que Paulo fala a Timóteo no capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então também faz parte da vida do homem a constituição pessoal, o aperfeiçoamento na sua família, na sua gestão financeira, na sua gestão profissional, no cuidado com o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, às vezes, as pessoas olham a Constituição apenas como um tema associado ao ministério. Não, mas nós temos que nos constituir em todas as áreas. Todas as áreas. Não é? Esse desenvolvimento, ele é E o nosso fundamental. contingente especial é o Espírito Santo na nossa vida. Nós somos a casa, né, do Espírito. Morada. Exato. Para encerrar, Bispo G, este bloco, vamos falar um pouquinho sobre aquilo que pode impedir o homem de ser constituído. Nós vamos falar de dois assuntos. Primeiro é a apostasia e depois nós vamos falar sobre ativismo. O que é isso? Vamos começar lendo a segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta que seja oportuno, quer não corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então o apóstolo Paulo ele fala aqui sobre um grande adversário da fé cristã, da realização da sua missão, do seu ministério, ou seja, a constituição, que é a apostasia. Bispo G, o que é apostasia? A palavra apostatar é se afastar, é abrir mão da fé. Então, o apóstata é aquele que, de repente, se desvia do caminho ao qual ele estava, participante, por algum tipo de sentimento. Então, existem os mais variados, vamos dizer assim, fatores. A pessoa se sente ainda insegura, não se aprofunda na obra, houve pessoas hereges, tem uma série de desdobramentos, mas a apostasia é um perigo muito grande e no final dos tempos haverá uma grande, chamada grande apostasia, que muitos apostatarão da fé, obedecendo a quem? A ensinamentos de demônios. Então, o mundo espiritual também pode gerar apostasia usando demônios para que se afaste da obra. Verdade. Nós vemos a questão que ele coloca aqui como comichões nos ouvidos, coceiras, né? Ou seja, tanto falatório inútil, tanta interpretação herege da palavra, e isso acaba trazendo esterilidade e provoca essa apostasia, né? A pessoa acaba se decepcionando por depois ver que não era aquilo que apresentaram, que fora prometido, ou enfim. Ainda mais quando não é viabilizado pelo Espírito Santo, quando é viabilizado pela alma, pela carne, quando o sentimento envolvido pela obra não é de Deus, aí vem a apostasia mesmo, vem uma decepção de uma forma que a pessoa ela não consegue se levantar. Agora, Paulo era livre disso. Paulo ele falou, olha, completei a carreira, guardei a fé, fiz tudo o que tinha que fazer, não fiquei dando trela para quem era contra mim, não fiquei dando trela também para quem deu conselho errado. Estava no foco. Está no foco, debaixo de envio, tudo vai dar certo. Porque o apóstolo Paulo tem que falar assim, o apóstolo Paulo foi Deus que enviou. Não, o apóstolo Paulo teve envio em Jerusalém, destra da comunhão dos apóstolos, teve o envio em Antioquia pelos profetas e mestres, então não existe. Ele teve um tempo que ele foi tratado em Damasco, ele ficou 3 anos em Damasco. Exato, Damasco, vai ficar um tempo lá meio perdido em Tarso, mas depois em Antioquia, Barnabé trabalha
a vida dele. Ou seja, não existe autoenvio. É isso mesmo. Não é, Bispo G? Não existe a De possibilidade de maneira alguém, nenhuma. não. Deus fala diretamente comigo, fala com ninguém. Não É. existe. Tanto que, até no tempo que ele foi, o Espírito Santo o incomodou para que ele fosse e desse a destra da comunhão aos apóstolos que estavam em Jerusalém. Outra coisa muito perigosa é o ativismo. Vamos ver Provérbios 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, o perigo do ativismo, o que é isso? É a realização mecânica da obra. É quando uma pessoa entra no piloto automático. Eu tive uma experiência esse fim de semana, Bispo G, porque eu ministrei sobre João capítulo 9. E minha esposa falou assim, eu já vi você pregando no mínimo umas 10 vezes sobre João 9. E as 10 vezes foram completamente diferentes. Né? E isso faz parte da visão apostólica. O poder que tem a palavra de renovação. Nós não comemos o pão velho. Deus sempre nos dá pão novo. Amém. Agora, o interessante foi o que eu falei para ela, né? E eu ensinei isso na Arep esses dias, que é o seguinte, quando você vai ministrar, primeiro me pesa a obrigação de trazer o pão novo pro povo. Perfeito. Não é? Então, o pão não vou dar pão velho. Vou pegar uma ministração que eu preguei em 1900 bolinha, vou pregá-la, né, O resto da vida. friamente e acabou. Talvez para quem está assistindo seja um pão novo, porque nunca recebeu. Mas eu estou consciente que é um pão velho. Então, está errado. Então, só que eu falei, sabe uma coisa que é interessante? É que o ativismo e essa coisa mecânica, ela tira o prazer. Então, se eu agir desta forma, na hora de ministrar, eu não vou ter o prazer de ministrar. Vai ser uma ministração fria. Então, eu não prego só o pão novo por causa do povo, mas também por mim mesmo. Para que eu tenha prazer naquela ministração. Para que aquilo também me revigore, porque eu estou pregando para mim também. Então, é muito forte essa questão de nós nos renovarmos todos os dias. De nós termos uma relação sempre de pão novo para Deus, de fazer algo novo, de se desafiar. Uma marca daquele que tem a unção apostólica, ele não consegue ficar parado. Ele não consegue trabalhar sempre com a mesma coisa. Ah, mas já está tudo pronto, então vamos fazer algo novo. Vamos abrir uma nova igreja, vamos evangelizar, vamos fazer um show, vamos fazer alguma coisa. Mas nós não vamos viver o mesmo. Então, a Constituição está nisso também. Eu sempre tenho algo a mais a conquistar. Eu sempre estou me constituindo. Eu sempre tenho um novo desafio. E eu preciso sair desta forma mecânica de fazer a obra. Ah, não é só cumprir uma escala, não. Eu não vou no culto cumprir uma escala porque é o meu dever, é a minha obrigação, e ainda religiosamente fala assim, Bispo G, eu sou despenseiro. A gente sabe que você é despenseiro. Mas a minha motivação é, já que eu vou à igreja hoje, já que eu vou cumprir a minha escala, então eu vou fazer algo diferente. Eu vou levar alguém que não conhece a Jesus para a igreja, eu vou evangelizar, eu vou ficar na porta panfletando, eu vou orar com o povo, mas eu não vou entregar um culto igual ao outro. E uma coisa, sabe, desde que eu caminho com o apóstolo, é o sentimento pelas vidas. Porque o que ocorre também é que a gente, às vezes, pode entrar num processo de ativismo, na obra, até na pregação. Então, você tem uma pregação exemplar, mas você se esquece o fundamento principal. E o fundamento principal de Jesus Cristo é a salvação de vidas. Perfeito. E eu já vi muitas pessoas que ficam nessa situação e perdem o amor às vidas. Então, vem uma palavra de cura interior, vem uma palavra, vamos dizer assim, que potencializa, de entre aspas, autoajuda, espiritualmente falando, mas não vem aquilo que é o mais importante, que é o quê? A salvação de vidas. Vamos falar agora sobre constituição ministerial. Nós vamos falar um pouquinho sobre a hierarquia da Igreja Apostólica. Vamos começar conceituando apóstolo. O apóstolo tem comissionamento que vai muito além de uma igreja, uma cidade ou um país. Ele tem autoridade e unção para conquistar nações, realizar o que ninguém nunca realizou e fundamentar uma visão. O apostolado é a maior autoridade delegada por Cristo à sua igreja sobre a terra. Então a base bíblica para o apostolado está em Mateus 16, quando Jesus dá as chaves ao apóstolo Pedro e fala que sobre esta pedra
Sobre este fundamento apostólico será levantada a igreja. Então, o apóstolo é aquele que recebe a visão do Senhor. É aquele que tem todos os atributos das demais constituições, dos chamados, enfim. É muito importante ter a visão apostólica, alguém que traga esta direção, esta visão para a igreja. Também nós temos, logo abaixo do apóstolo, o bispo. O que significa bispo? São homens que detêm a grande responsabilidade de superintender a obra, inclusive em termos administrativos, liderando pastores, líderes, igrejas e ministérios. Os bispos são pastores de pastores, tendo em cada regional uma estrutura capaz de dar suporte às igrejas locais. Então nós vemos aí, tanto em Timóteo como em Tito, falando da importância de um bispo. O bispo, se eu posso colocar assim, bispo G, ele tem uma função muito mais administrativa, mesmo continuando sendo um pregador e tudo mais, e mais formador de pastores. E é muito importante, porque às vezes as pessoas têm uma expectativa de um bispo, de ele ser um pastor, ele não é um pastor. Ele pode ter em si o ministério pastoral, exerce, mas aquilo que ele tem como unção e busca essa constituição, é episcopos, é um superintendente, capacidade administrativa, ele é um pastor de pastores, porém, não é pastor de pastores tipo, pastor é minha ovelha, acompanha a vida da pessoa, trata a vida da pessoa, mas ao mesmo tempo, é ele que determina as coisas sobre os pastores, para que a obra ela possa ser o quê? Gerenciada de forma adequada por ele e, obviamente, pelos pastores também. Falando em pastor, o que é o pastor? Pastor deve cuidar das vidas, o rebanho que Deus entregou. Cuidar de ovelhas exige ministração da palavra, formação, acompanhamento, correção e avaliação do desenvolvimento, além de preservar a visão e a unção apostólica em uma igreja. O pastor deve exercer a administração dos ministérios. Então nós temos aí Jesus falando em João 21 sobre esta ordenança, né? Ao apóstolo Pedro, fala, você tem que ser pastor de todos. Você tem que cuidar de todos. É claro, uma visão mais apostólica da situação, mas basicamente o que é o pastor é aquele que cuida do rebanho, que tem contato direto com o povo, que administra a obra também. Então a função pastoral é essencial na igreja, principalmente no discipulado, na preparação, no aconselhamento destas vidas. Isso é muito importante. Logo após o pastor tem o presbítero. O presbitério é o início do ministério da palavra, além do serviço de zelo pela casa de Deus e pelas vidas. O presbítero ministra a palavra em cultos, aulas e discipulados. Assim, por meio da palavra, esse oficial passa a presidir a obra, podendo liderar ministérios e até igrejas debaixo de autoridade pastoral. O presbítero pode ser considerado um copastor. Ele tem a função muito parecida, dedicado à palavra, também tem responsabilidade sobre pequenos rebanhos. Normalmente o presbítero é líder de ministério, de departamentos, de atividades da igreja. Logo abaixo do presbítero vem o diácono. Diácono, cuidar do bom andamento do culto e dos demais ministérios da obra, além de zelar pela igreja e por seus pertences, apoiando o pastor na tarefa de cuidar dos membros da igreja. O diácono é aquele que serve, né? Aquela parte mais braçal da igreja. E precisa acontecer, porque são muitas as atividades dentro de uma igreja. Então, a função do diácono é essencial para auxiliar o trabalho dos presbíteros e dos pastores. Por fim, nós vamos apresentar a você também a questão do aspirante. Bispo G, a palavra não fala claramente sobre aspirante, apresenta aspirante. Mas o que é para nós o aspirante? Bom, a Bíblia fala sobre aspirar, desejar. Então, é o início de uma caminhada espiritual, a qual ele deseja ser um oficial, então ele vai ser preparado, ele vai ser formado, e daí ele pode se tornar um diácono. Se ele for aprovado, se tornará um diácono. Aí é a primeira unção bíblica mesmo. Então, é alguém que aspira a ser um oficial. Ele já começa a ter algumas atribuições de diácono para alcançar essa constituição. Então, vamos retomar aí. Apóstolo, bispo, pastor, presbítero, diácono e aspirante. Perfeito? Vamos então à revisão. Na aula de hoje, estudamos Constituição.
Ser constituído é ser definitivamente colocado por Deus em uma posição espiritual. A constituição é a consequência da habilitação. É o desenvolvimento no mundo físico de algo que é espiritual, ou seja, do chamado. Estudamos o exemplo de Davi, que foi ungido inicialmente como separação para o reino e depois foi constituído em Judá e Israel com o rei definitivamente, encerrando o ciclo. Unção, posicionamentos, habilitações, constituição. No ministério apostólico existem as constituições apóstolo, bispo, pastor, presbítero, diácono e aspirante. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.